do batismo das tormentas. Can't you hear my stone coming, stones falling onto you? Obrigado, queridos. Irmãos, Jesus, ele veio a esse mundo também para trazer a vida para nós. Ele veio gerar a vida. Ele veio gerar uma nova criação. Ele veio gerar novos filhos para Deus. A nova criação de Deus se faz agora através de Jesus. Jesus venceu as adversidades desse mundo para nos gerar. Ele venceu a longa jornada do céu, da sua habitação eterna, até esta terra contaminada pelo sofrimento, pela geleira sem fim, pelo frio sem fim, onde aguardamos, onde a criação de Deus aguarda a redenção, aguarda sair desse estágio, porque nós sabemos a história da criação. Deus não criou o mundo assim, para que onde nenhum ser, principalmente os seus filhos humanos, nascessem predestinados à morte, como a gente viu naqueles ovos, tantos que não chegam a ver a vida ainda dentro daquele ovo. Não foi uma predestinação, isso não foi uma predestinação de Deus. Deus predestinou a humanidade à eternidade, à vida eterna. Mas entrou o frio, entrou uma era glacial, uma era do gelo na história humana, que Jesus veio nessa era, no meio desse sofrimento todo. Ele se fez um de nós, ele se fez humano, e ele veio aqui para gerar a vida nele mesmo. E ele sofreu, ele pagou todo o preço para gerar esses filhos, para gerar essa nova criação de Deus. Mas ele venceu esse sofrimento e ele gerou esses novos filhos. E ele foi para a glória do Pai, prometida a ele desde antes da fundação do mundo, essa vitória, e ele foi para lá. Mas deixou o Espírito Santo, ele deixou a sua pessoa aqui no Espírito, em nós, para que não nos sintamos sós, para que tenhamos firme esta fé e essa esperança de que tudo se fará novo, de que Jesus voltará e que, enfim, todo aquele projeto de Deus vai tomar forma, vai acontecer e a nova criação de Deus vai se materializar. E aí, então, não veremos mais Deus com os olhos espirituais da fé, mas o veremos como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará e eu o verei com os olhos da minha carne. Jó estava falando profeticamente do tempo presente, do sofrimento, mas do tempo eterno da glória que virá quando todo o sofrimento terá passado. E nesse pequeno trecho da carta de Paulo a Timóteo, que nós lemos, eu costumo dizer que você pode encontrar uma porção do Evangelho em todas as Escrituras, desde o primeiro capítulo em Gênesis até o último capítulo em Apocalipse, você verá o Evangelho ali, naqueles momentos ali, daquele texto ali, como este, porque Paulo está escrevendo ao Timóteo, que era um discípulo, num tempo de muito sofrimento para todos. O próprio apóstolo Paulo vai ser vítima do sofrimento do seu tempo. Qual o sofrimento? O sofrimento de ser um dos primeiros, das primícias de Jesus, que Jesus deixou aqui para anunciarem, para pregarem o seu evangelho, para ensinarem o que é o seu evangelho, para gerar filhos e filhas para Deus. E por causa disso ele estava sofrendo. E por causa disso, não só ele, mas todo seguidor de Cristo estava sofrendo. Mas o sofrimento não é um privilégio dos cristãos.
nós vivemos numa era do sofrimento. Eu fico pensando, muitas vezes eu fico pensando, a forma que o sofrimento tomou, né? Em todas as eras, o que a gente chama de sofrimento hoje, nossos avós não passaram, nossos bisavós não passaram. No entanto, se a gente sabe um pouco, alguma coisa da história deles, vamos ver que eles sofreram muito. Atualmente, recentemente, eu ando refletindo sobre isso, na história da minha própria família, né? Nunca fui uma pessoa, nunca tive conhecimento, não conheci avós pessoalmente, só conheci um avô, mas ele já tinha 81 anos quando conheci, eu 17, então eu tinha uma cabeça de 17 anos, e ele já de 81, e foi um breve tempo que nós convivemos, ele vivendo lá no Nordeste, fui lá, e trouxemos ele para o Rio de Janeiro, ficou um pouquinho em casa, e depois minha mãe o levou de volta para lá, e nunca mais o vi, quer dizer, nunca mais não, depois eu fiz uma outra viagem, e ainda o vi, ainda tive um prazer de ver o meu avô aos 90 anos aí, ele era de 1900, então, mas eu não tive convivência, não ouvi as histórias da família, olha, tal, eu só ouvia pela minha mãe. Meu pai era um homem muito fechado para histórias familiares, então também não falava. Recentemente que eu comecei a pesquisar mais a genealogia da família e tenho descoberto algumas coisas através de documentos que tem aí na internet, você vai achando coisa de cartório, de batismo de igreja, de registro civil, e eu vou fazendo aquele quebra-cabeças e vendo ali, poxa vida, como eles foram heróicos, como que as pessoas foram heróicas, mais ou menos com a história desses pinguins, venceram aqueles desafios do tempo deles, sem recursos. Hoje a gente melhorou bastante a sociedade, a gente tem acesso a um bocado de coisa, a gente tem acesso à medicina, a gente tem acesso à educação, a gente tem acesso à justiça, não vamos dizer que é perfeito, mas a gente tem mais acesso a isso, nossos filhos mais ainda, a geração depois de nós tem mais ainda, mas eles não, eles viveram com chá de ervas, sobreviveram com as políticas daqueles tempos, com aquelas coisas daqueles tempos, E esse era o sofrimento, para criar filhos, às vezes tinha 7, perdia 2, 3, e uma série de coisas. Hoje a gente não vê esse tipo de sofrimento, mas o sofrimento existe, e eu acho até que o sofrimento se multiplicou, porque é um tipo de sofrimento mais de alma, mais mental do que físico. Você não vai trabalhar amanhã em Campinas e vai caminhar quilômetros para chegar lá no seu trabalho, depender de talvez um caminhão que te leve na carroceria, para passar uma jornada debaixo do sol. Isso era um sofrimento físico. Mas hoje, tchau, querido, mas hoje nós temos um sofrimento interno. As pessoas estão com uma certa qualidade de vida comparado a eles, mas sofrendo na alma, sofrendo na vida emocional. E todo mundo, então, tem sofrido. Eu vou exagerar, eu não sei, mas dizer, nós estamos vivendo na era do sofrimento, na era da dor. Até mesmo o mercado, hoje, o que é o mercado que se chama na economia, O mercado. O mercado, ele só existe em função das necessidades humanas. O mercado é gerado pelas necessidades humanas. Então, de repente, as pessoas tiveram mais acesso a carro, o mercado automobilístico e tal, de combustível, não sei o quê. Mas o fato é que até o mercado tem se adequado ao sofrimento. Como assim, pastor? O mercado procura atender ao sofrimento humano, a esse sofrimento interno,
a esse sofrimento existencial, a esse sofrimento de identidade. Quem eu sou? O que é que eu estou fazendo aqui na vida? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho essa casa? Por que eu estou... Por que eu... Isso, aquilo. Não é um sofrimento físico, é um sofrimento interno. Aí o mercado procura o que no marketing se chama de dor. Identifica a dor. Qual é a dor? Qual é a dor? Por isso que alimenta a internet. A internet é alimentada pelo sofrimento, sabiam disso? É alimentado pela dor. Porque é pela dor que as pessoas vão lá. Eu analiso muito esses vídeos, qualquer vídeo, eu olho lá e vou nos comentários, né? Os comentários. E acho interessante, muitas vezes, repete-se isto que eu vou falar nos comentários. Muitas pessoas dizem assim: eu não vejo a hora de chegar em casa e ver o seu vídeo. Seu vídeo é a minha terapia. Seu vídeo é... Mas o vídeo não é nada assim, de uma terapia clássica. Às vezes é sei lá, alguém falando alguma coisa, uma coisa banal, entre aspas, mas porque aquela pessoa está conseguindo se comunicar com a dor das pessoas, a dor da solidão, a dor de uma vida oprimida, a dor de não ter amigos, a dor de não poder confiar em ninguém mais. Então, naqueles breves segundos, vai se abrir, vai rir, né? vai poder participar daquela coisa, protegido pela distância e pelo anonimato. Então, é nisso que eu estou dizendo. Então, as grandes empresas, o mercado, o dinheiro viu isso, falou, né? Ao invés de usar esses recursos para curar a dor, usam esses recursos para ganhar com a dor. Mas todos nós estamos sofrendo, inclusive os cristãos. Agora, a diferença é como nós encaramos o sofrimento. Essa é a diferença. O sofrimento está aí. O gelo é para todos, os pinguins. Vou voltar sempre aqui às imagens do filme. O gelo é para todos. O mundo é para todos. O grande inverno nos afeta a todos. Bate em Chico e Francisco. Cristão ou não cristão, ateu ou não, crendo em alguma coisa ou não, professando Jesus ou não. Mas a diferença é como nós encaramos o sofrimento. E aqui tem uma lição para nós. Porque nesse tempo de sofrimento, em que o próprio apóstolo Paulo vai ser vítima daquele momento, vai ser um mártir, vai ser martirizado em Roma, vai ser decapitado como exemplo do que não se devia fazer contra o Império Romano, pregando aquele evangelho, pregando essa palavra, né, abrindo igrejas, ensinando, tirando aquela mentalidade antiga da cabeça daqueles povos e trazendo uma nova realidade do novo nascimento, da justificação, da salvação de Jesus. Ele se tornou um inimigo público, tanto dos seus conterrâneos judeus, quanto do império vigente, os romanos. E, logicamente, todo seguidor de Jesus ficou na mira. E quando nós sofremos, principalmente com a fé envolvida, há uma tendência em nos encolhermos, há uma tendência ao encolhimento, há uma tendência na linguagem dessa carta aqui a se envergonhar. O que é uma atitude de envergonhar? Quando você está envergonhado, quando eu sinto uma vergonha, eu nem tenho, às vezes falta até palavras, né? Eu quero me esconder, quero me trancar no quarto, quero sumir uns tempos, porque eu estou passando uma vergonha. Então, quando na nossa fé encaramos o sofrimento, essa é uma tendência que preocupou o apóstolo Paulo, porque todo trabalho pode ser regredir por causa desse sintoma. Vamos encolher, vamos esconder, vamos deixar de ser ousados, atrevidos. O sofrimento tem aumentado. É uma coisa também muito da mente humana. A nossa mente, nosso cérebro trabalha com recompensa, né? Eu faço alguma coisa,
eu recebo uma recompensa e eu tenho mais vontade de fazer. O contrário também é verdadeiro. Eu faço uma coisa, eu tomo um choque e eu não quero mais pegar ali. Ou eu tenho um fora, uma vergonha, aquilo fica marcado. Eu não quero mais mexer com ele, eu não quero mais seguir com esse negócio, porque isso me envergonhou, me frustrou, me fez sofrer, chorar, me fez sofrer. Que evangelho é esse que me faz sofrer? Ou será que o evangelho faz sofrer? Ou será que o evangelho é causa de sofrimento? Ou por causa do evangelho sofremos? Essa é uma coisa a pensar. Então Paulo vem com esse tema e diz: Timóteo, se você seguir o texto que nós lemos, ele fala no verso 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem do encarcerado que sou eu, porque ele estava preso. Vergonha máxima. Vergonha máxima. Como é que você vai seguir o ensinamento de alguém que o Estado botou na cadeia? Que as leis morais, né, da época vigente disseram, olha, já incriminaram essa pessoa e disseram, essa pessoa é um nocivo para a nossa sociedade. Então, é uma vergonha. Até Paulo, inclusive, vai dizer nessa mesma carta que algumas pessoas tinham abandonado ele, que no julgamento dele não compareceu nenhum irmão, nem para estar lá, para dar um encorajamento. Aí, Paulo, né? Hashtag, Paulo, estou contigo, né? No tribunal, ele deve ter olhado assim, aquele sofrimento da solidão humana. Ninguém foi ao me dá estamos contigo, né? Como é que é? Estamos juntos, né? Hashtag Paulo. Nada. Doeu isso. E imediatamente vem na nossa mente o quê? Por que eu estou sofrendo isso? Por causa de Jesus. Se não fosse por causa da pregação, da minha fé, eu não estaria aqui. Estaria muito bem, em algum lugar essa hora, vivendo bem. É uma tortura mental. É uma tortura mental, porque você mesmo se condena, você mesmo se tortura, você mesmo se dá sua pena. Né? Mas não é assim que ele está ensinando aqui, não é assim que a palavra de Deus está nos ensinando no lidar com o sofrimento. Ele diz, não te envergonhes, participa comigo dos sofrimentos. Ao contrário, vamos participar dos sofrimentos. Que convite é esse, né? Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a mortalidade mediante o Evangelho. Então, é o que eu falei, isso aqui é um pequeno evangelho que ele está lembrando ao Timóteo. A palavra de Deus está lembrando a nós. Qual o motivo de se crer em Jesus? Está tudo aqui. Está a Bíblia inteira nesses poucos versículos. A Bíblia inteira, que eu não vou usar esse tempo a mais para isso não, mas está a Bíblia inteira aqui nesses versos. Está explicando tudo, sintetizou. Né? Uma carta naquele tempo é como escrever na internet hoje. Tem que ser curto, né? Não vai fazer o textão. Então você sintetiza tudo aqui. Está aqui o Evangelho. Ele está lembrando ao Timóteo. Timóteo, é isso. Não se envergonhe por causa do Evangelho. Lembre-se de Jesus. Lembre-se de mim que estou preso, encarcerado por causa disso. Mas por causa do Evangelho, não. Por causa desse amor de Deus. Por causa dessa graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos eternos. Nós estamos sofrendo porque nós participamos dessas dores de parto de Jesus. Jesus, vamos dizer assim, para a gente fazer uma figura de linguagem, passou para nós o código genético dele, ou da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele passou seu código genético pela graça e pela fé aos seus seguidores. Ele foi, mas nos deixou aqui para gerar mais filhos.
nos deixou aqui na condição do gelo desse mundo, para nós o aguardarmos gerando mais vida. Nessa multidão, nesses milhares de milhões de milhares, cada um de nós mantendo viva essa esperança, porque não há salvação fora disso. Fora disso é a morte, fora disso é o ambiente hostil. Hostil para quem vive, que já nasce nele, hostil para quem se rebela contra ele, dizendo, vem aí uma nova criação, tudo vai mudar, tudo vai ser novo, o sol vai brilhar, o frio vai sumir, seremos aquecidos pelo Cordeiro eternamente. Isso vai contra a tradição, digamos assim, né? Mas aí, queridos, ele diz que ele foi designado pregador, apóstolo e mestre, e aqui no verso 12 está o centro dessa mensagem de hoje. Quando está escrito assim, e por isso estou sofrendo estas coisas. Por isso eu estou sofrendo essas coisas. Não porque sou pregador, não porque sou apóstolo, não porque sou da igreja. Estou sofrendo para gerar essa vida com Deus na terra, nessa terra hostil. Eu estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Como é que nós nos mantemos nessa adversidade do sofrimento humano atual, de todos os tempos, até a volta de Jesus? Como é que nós nos mantemos? Sabendo em quem nós temos crido. Sabendo em quem nós temos crido. É isso que ele está afirmando aqui. Eu sei de uma coisa, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu confiei a minha vida. Isso é a declaração de fé mais importante que pode se ter nessa vida. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem tem você crido ao ponto de ficar sozinho esperando ele voltar? Ao ponto de ficar sentindo o gelo que pode te matar, figuradamente usando a ilustração do filme, mas sabendo em quem você crê? E que ele é poderoso para guardar o teu depósito? Que ele voltará para te buscar e para mudar tudo? Você e eu precisamos saber em quem nós cremos. Porque se nós não soubermos, a gente se perde, porque o sofrimento não é mais físico, o sofrimento é da alma, é do coração, é da mente, é dos pensamentos e dos sentimentos, e a Bíblia nos ensina, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Nós também vivemos na era do engano, na era, também chama-se da era da magia, eu posso transformar esse papel num fogo e depois uma pomba e sair voando, e a realidade, se era um papel, pegou fogo e virou uma pomba, é a realidade, é narrativa. Como é que eu vou sustentar dentro de mim uma convicção num mundo deste? Como é que eu vou sustentar uma fé em alguém invisível, em algo invisível numa realidade dessa? É muito mais difícil do que foi para os nossos avós. Foi difícil para eles, mas é muito mais difícil para nós, porque a gente está lidando com isso toda hora. Só tem algo que pode nos sustentar, baseado nessa palavra aqui que a gente está meditando hoje, é saber em quem nós cremos. Ou para um outro livro da Bíblia que é todo dedicado ao sofrimento humano. Em toda a humanidade se olha para este livro chamado Livro de Jó, para se estudar sobre o sofrimento. É uma pena que nem a indústria artística, nem cultural, nem outras, não surgiu ainda um tipo de um Shakespeare, o grande escritor inglês, para pegar assim o livro de Jó e escrever livros, montar teatros para falar à humanidade sobre o sofrimento humano. Esse livro, ele é realmente uma resposta bíblica à história do sofrimento humano.
Mas no meio dessa história de Jó, tem um versículo que para mim ele é chave, que eu já citei aqui hoje. É quando o Jó é emparedado, digamos assim, colocado contra a parede pelos seus amigos, em trocentos mil perguntas sobre a vida, sobre Deus, sobre o sofrimento, as perguntas humanas que nós fazemos, e eu fico imaginando o Jó ali, né, literalmente se desfazendo em pedaços, só o espírito dele ainda, aquela chaminha de vida lá dentro, assim, ainda respirando e se mantida ali, aquele fiapo de vida que Deus falou, só ali que você não pode tocar, mas pode tocar em tudo mais. E o cara não está sabendo disso, não está sabendo porque está sofrendo. Não tem lógica, né? Não tem resposta. Não tem resposta. Até hoje não tem nenhuma resposta. Sem saber. E ali os amigos estão, eu fico imaginando ele se desviando assim, ora quieto, ora falando, ora tal, mas eu acho que dá um impulso ainda nele na fé, na minha imaginação, e ele diz assim, olha, eu sei de uma coisa, eu sei que o meu Deus é poderoso, eu sei em quem eu tenho crido, é outro que fala isso, antes de Paulo. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará, e eu o verei com os olhos da minha carne. Ele estava sendo profético, porque a carne dele estava se desfazendo em vida, ele estava em decomposição em vida já, mas ele está sendo profético, eu vou ressuscitar, mesmo que essa morte aqui me atinja agora, mas enfim eu vou ver com os olhos da minha carne que o meu Redentor vive. Essa é a resposta ao sofrimento de todos os tempos, que aqui está sendo chamado de volta nessa palavra aqui. Eu sei em quem tenho crido. E nessa ilustração do filme dos pinguins, para mim o auge desse documentário, assista e tem livremente no YouTube, A Longa Marcha dos Pinguins. Mas para mim o auge assim, que eu achei fantástico, é que ali há milhares de pinguins, que vai dobrar pelo número de ovos e filhotes. Ali é um lugar de nascimento. Muito bem, então, esta mãe, né, sai, fica 2, 3 meses se nutrindo, entre se nutrir, voltar, vai dar aí uns 2, 3 meses, que deu tempo até do macho chocar o ovo, e já está com o filhotinho, e ele também sem comer, durante todo esse tempo, porque ela que vai trazer a comida para os dois, liberar ele para ele ir embora, comer, e depois ele voltar. Mas como que o filme mostra isso? Ela volta com o seu papo cheio para alimentar seu filhote, conhecer e alimentar seu filhote, e entre aqueles milhares de pinguins iguais, como é que ela chegou ao filhote certo? Porque se não chegasse, ele morria, e o macho também, o papai morreria também. Tudo dependia dela, da volta dela. Aí tem lá, fala assim, né, o piar lá, o piu-piu daquele pintinho de pinguim ali, piu-piu, ela fala, é o meu filhote. E depois, quando ele está indo, o macho que eles trocam, ele também canta, né? E aí o narrador interpreta e fala, guarde isso, meu filho, porque um dia você vai precisar disso. Porque quando ele voltar para liberar finalmente o seu filhote, ele vai ter que ir lá também entre milhares e saber que aquele é o seu. Eu diria que isso é saber em quem nós cremos. É ter essa confiança. Eu sei em quem eu creio. Eu conheço Jesus. Jesus, mais do que eu conhecê-lo, ele me conhece. Ele ouve a minha voz. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os salmistas diziam, ouça-me quando eu clamo a ti. Quando eu clamei por socorro, o Senhor se inclinou para mim. Quando eu clamei por socorro. Nosso Deus não nos deixou sós. Ele não nos deixou órfãos, crescendo aqui. Ele está conosco. O Espírito de Deus continua nos sustentando.
nos fortalecendo, nos nutrindo, formando Cristo em nós. Mas nós só estamos nessa condição porque sabemos que estamos em Jesus, ou precisamos ficar em Jesus. Queridos, para encerrar, eu quero te dizer o que você sabe. Não confie em carros nem em cavalos. Não confie em doutrinas humanas, nem da igreja. As doutrinas são boas. Doutrina, a igreja do Nazareno, tem uma boa doutrina. Para mim é melhor, porque foi a que eu escolhi. Um pouco que eu conheço da doutrina, não é que as outras são ruins, mas essa é uma doutrina boa, doutrina de santidade. Mas a doutrina de santidade não vai me levar para o céu. A doutrina de santidade não vai me ajudar no sofrimento. Ela pode até ajudar um tempinho. A doutrina de santidade, 40, 50 anos atrás, nos ensinava assim: você está doente, é a vontade de Deus, é uma prova, você tem que passar por isso, cantando louvores, dando testemunho, aleluia, mas porque os sofrimentos eram mais físicos, lembram? Os sofrimentos eram diferentes. Então, assim, se estava com uma dor física, alguma coisa assim, você colocar essa doutrina era uma coisa. Agora, é diferente hoje. Numa dor existencial, numa dor de quem eu sou, numa dor que me faz perguntas para mim mesmo. Quem eu sou, para onde eu vou, por que estou sofrendo, por que está acontecendo isso. Então, nesse momento, há momentos em que a doutrina não me ajuda no sofrimento. Ela pode até me envergonhar, me afastar. Por isso que eu estou dizendo, não confie a sua vida a doutrinas. Não confie sua vida a conhecimento. Não confie sua vida em homens, por melhores que Deus possa colocar na sua vida. Não confie nem em você mesmo. Eu confio em mim. Eu não tenho medo. A gente só pode saber se tem medo de alguma coisa depois que passa pelo medo. Eu não tenho medo. Tá bom, então não tem medo? Vamos colocar uma situação. Você vai pegar um voo daqui para a África, vai atravessar o oceano, não tem aeroporto, tem lugar nenhum para pousar, você sabe disso, olha no mapa do Brasil aqui. Aí são dois voos. Em um, é um voo moderno, pela inteligência artificial. Mas você não tem medo de altura, você não tem medo de voo, nada. Você senta lá e vai ouvir: senhoras e senhores, esse aqui é o voo número tal, é o empresa tal, agradecemos, está dirigindo. A equipe interna que está dirigindo esse voo, porque é como se fosse um drone ali, A equipe interna está controlando isso, Quem está pilotando é a inteligência artificial. Aí você começa a imaginar, não tem ninguém lá. É tudo dirigido de terra, por terra. Bom, não tenho medo. Então, quando você chega na metade do caminho, em cima do Oceano Atlântico, dá uma turbulência, uma tempestade, aí que você vai saber se você tem medo ou não. Depois que você passar, é que você vai chegar lá e falar: eu não tenho medo mesmo. A outra hipótese, você pega um avião, onde está pilotando um piloto com 35 anos de experiência. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui fala o capitão João. O capitão João, poxa, eu já ouvi falar. Esse homem já voou. Boeing, não sei o que, é um herói de voo. Você vai dormir. Tem uma turbulência, mas o capitão João está lá. Está na mão do capitão João, ele é um homem experiente. Eu sei em quem eu confio. Eu sei em quem eu creio. Uma coisa é você crer numa coisa moderna, num algo poderoso desse mundo, maravilhoso que o ser humano pode criar. Outra coisa é você crer em alguém que você conhece. Essa é uma das crises atuais, a crise de confiança. A crise de confiança. A gente
a gente passa a não ter mais, né, vínculos de confiança, nem dentro da nossa própria família do sangue. É um tempo que a gente está vivendo. Também é uma das dores do nosso tempo. Eu poderia citar N exemplos, mas não vou citar não, né? Mas hoje a gente vai aumentando esse sentimento de solidão. Meu Deus, o mundo está cada vez pior. Não tem mais em quem se confie, né? Não tem mais isso. A gente tem essa sensação. Não estou dizendo que estou dizendo que a gente fica com essa sensação horrível. Por isso que eu estou repetindo. Continue crendo em Jesus. Continue crendo em Jesus. Porque Ele já venceu toda a adversidade da criação para chegar até você. Ele mantém a sua vida através do Espírito Santo. E Ele voltará onde quer que você esteja, Ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você foi o ovo de Deus, agora é o filhote de Deus. Foi chocado pelo Espírito Santo, respirou uma nova vida no calor do Espírito Santo, nasceu de novo, está guardado por Ele. E Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E Ele, na sua oração sacerdotal, no capítulo 14 de João 17 também, Ele diz ao Pai que não perdeu nenhum, só o Judas, que já era o filho da perdição, mas nenhum foi perdido. Porque aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morto viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Ele perguntou a Maria. Então, nessa noite, querido, vamos orar? Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Como dizia o velho e bom hino, teus amigos te desprezam. Vamos colocar em pé, por favor? Teus amigos te desprezam. Conta-lhe isso em oração. Porque tudo que é seu, conquistado por Jesus, está com Ele guardado. Então, nessa noite, eu quero te convidar a fazer essa oração. Essa oração de se conectar mais com Jesus nesse nível de conhecimento, de gerar essa confiança. Não deixe o sofrimento te envergonhar, te retroceder, te paralisar, te amedrontar. Não deixe a turbulência, qualquer que seja ela, fazer com que o desespero tome conta da sua alma. Essa é a dor humana atual. Mas declare isso para você o tempo inteiro que for preciso, até se tornar parte integral sua. Eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu creio, eu sei a quem eu dei a minha vida, de olhos fechados, inerte numa cama, paralisado, onde quer que eu esteja, impotente, nas alturas, atravessando um oceano, ali não posso fazer nada, ou no fundo do mar, ou numa situação difícil, de dor, de perda, seja qual for a situação humana, específica ou geral. Eu quero, Jesus, poder dizer isso dentro da minha alma o tempo inteiro. Eu sei que eu creio no Senhor, eu sei quem eu confiei a minha vida, eu sei a obra do Senhor na minha vida. Eu sei que eu estava morto e revivi, e estava perdido e fui achado. Eu sei o quanto o Senhor já me salvou da geleira do mundo. Guardo o testemunho do Evangelho, como o Senhor, através da Tua palavra, admoesta, que a gente faça, não se vergonhe do Evangelho de Jesus, não se vergonhe da sua chamada, da sua vocação, a vocação de ser cristão, de ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, no tempo presente.
Não se acanhe, não se iniba, não se tranque, não se em si mesme. Não seja quem você não é para se adequar. Jesus, livra-nos disso e tantas outras coisas. E que possamos ter firme, Jesus, essa convicção, principalmente que nasce do sofrimento. É óbvio, Jesus, que eu não quero sofrer. E não estou orando para sofrer. Mas vou sofrer, porque já sofri dentro do Evangelho, seguindo o Senhor. Eu não posso negar que já sofri, mas o que me fez continuar? Como diz lá em Hebreus, que nós fiquemos olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que não percamos de vista o som da tua voz, do pastor, que entre milhões de milhares, quando nós ouvimos, nós podemos discernir. A voz do ladrão nós não conhecemos, a voz do salteador nós não conhecemos, a voz do enganador nós não conhecemos, a voz do que veio para matar, roubar e destruir não fala nada, não tem familiaridade nenhuma. Mas até o teu silêncio, nós nos sentimos acolhidos, até no teu silêncio, porque sabemos que o Senhor está presente, mas está em silêncio, está conosco. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se Ele me resgatou das trevas, da predestinação para a morte, destruiu a morte, Ele vem todos os dias, mas virá definitivamente, para que me dê a vitória sobre a morte definitiva na minha existência, na minha vida. Senhor, que possamos ter sentido existencial de viver, alegres no Senhor, que possamos ter esse sentido existencial, não sermos mais uns que sofrem na solidão, nesse sofrimento, mas essa é a diferença, o que a solidão causa, o sofrimento causa em nós. Não nos derruba, não nos humilha, não nos faz ficarmos caídos, não nos faz ficar envergonhados, mas nos sentirmos até num estágio espiritual felizes, porque estamos sofrendo as dores de parto com Jesus. Esse sofrimento presente não pode se comparar à glória futura. Nessa noite, Senhor, nos abençoe. Eu peço que o Senhor ajude aqueles que têm sido expostos às condições climáticas do nosso tempo, debaixo dessa pressão atmosférica toda, espiritual, humana, do nosso tempo, que estão talvez se sentindo tão frágeis como aqueles ovinhos que nós vimos, que em frações de segundo podem rachar, mas eu oro porque que o Senhor proteja, livre, traga a sensação de conforto, de segurança, de quentura, de acolhimento, de alimentação, de filhos em relação ao seu Pai que nos ama. Guarda, Senhor, guarda de todo engano, guarda-nos de toda maquinação desse mundo que nos faça enganados, entristecidos, frustrados, que quando quisermos sentir assim, falamos, mas eu sei em quem creio, Ele não engana, Ele não mente, Ele não faz mágica para enganar, Ele não é um mestre do truque, do engodo, para nos atrair para uma armadilha. Ele é o que livra, Ele é o que dá liberdade, Ele é o que veio para dar vida e vida com abundância. E que isso nos conforte,
e que isso nos renove em meio às decepções, frustrações, a sentimentos negativos, a pressões atmosféricas muito adversas, que nos sintamos confortados, confiantes, que ainda tem uma marcha muito longa a ser feita. Só nascemos, mas ainda falta uma jornada de vida, porque o melhor de Deus ainda está por vir, porque o verão da vida começou agora para os que creem no Senhor. O inverno já passou, a primavera chegou, os primeiros frutos chegarão. Assim eu oro, Senhor, nessa noite, pedindo a tua bênção, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma semana abençoada a todos nós. Amém.